Hoje a gente vai conversar sobre storage em geral, voltado para EC2. Então vamos lá, a ideia hoje é storage. Vamos falar de sabores de storage, sabores dos principais storage na AWS, né? Não teria como a gente falar de todos, muito menos detalhado de todos, mas vamos dar superficialmente aí para pelo menos que quem está assistindo saiba qual ferramenta usar para cada cenário, né? E a gente não pode esquecer que storage é um assunto muito importante, porque quando a gente está falando de aplicações modernas, as aplicações modernas, elas não têm aquele modelo tradicional de você estar usando o disco local o tempo todo, né? Em geral, você tem a sua aplicação que roda ali o binário ou da aplicação PHP, Java, Node, seja lá o que for, e ela está sempre gravando dados em outro lugar, né? O ideal é que ela faça isso, né? As aplicações mais modernas, elas são efêmeras no sentido de disco, e em outros sentidos também, mas principalmente no sentido de disco. Elas foram feitas para ser usadas e morrer. Assim eu consigo autoescalar, por exemplo, né? Eu consigo fazer uma aplicação que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 instâncias da mesma aplicação rodando. Como os discos estão sendo gravados externamente, a gente não tem muitos problemas, né? Bom, então, se a gente olhar dentro do painel lá da AWS, né? Esse aqui foi um print, na verdade, tirado do próprio painel da AWS. Então, se a gente entrar aqui no painel da AWS, em Services, e a gente vê aqui Storage, tá vendo? Isso aqui foi só um print que eu tirei daqui. Então, são alguns serviços. Mas veja, não são todos os serviços de Storage da AWS. Um exemplo disso é o que a gente vai falar mais hoje, que é o EBS. E, na verdade, o EBS ele é um subserviço do EC2, né? São os volumes, os HDs, os discos do EC2, tá? Então, só fazendo esse paralelo aqui, para dizer que, na verdade, a gente tem também os EBS dos EC2. Além disso, todos os serviços, como o caso do RDS, que é o banco de dados gerenciado relacional gerenciado da AWS, ele também tem o que lá no RDS eles chamam de storage. Mas a gente já sabe, pelas características técnicas, que por baixo dos panos, o storage do RDS ele é um EBS, né? Então, essa retroutilização da AWS de serviços, né, de absorção em serviços gerenciados de outros serviços, é uma coisa muito comum dentro da AWS. Isso acontece também lá com o Elastic Cache, então, ou Elasticsearch. O Elasticsearch da Amazon é um Elasticsearch, para quem não sabe, é um projeto open source, né? É mantido por uma empresa chamada Elastic, e a AWS tem um Elasticsearch gerenciado, então você pode subir Elasticsearch como um banco relacional, você pode subir também EC2, ou você pode usar o gerenciado, que facilita a tua vida, que corta alguns atalhos aí, né? O Elasticsearch é a mesma coisa, ele tem o storage dele, mas a gente sabe que por baixo dos panos o que tem é uma instância EC2 rolando discos EBS. DynamoDB é um outro caso, por exemplo. O DynamoDB é um banco de dados não relacional server da AWS, então ele não tem o conceito de instância, né, CPU, memória, sistema operacional e nada disso, né? Por baixo dos panos a gente não sabe o que acontece, mas dentro do billing dele, por exemplo, você vai ver que ele é cobrado por leituras e escritas simultâneas e por storage, por armazenamento. E aí dentro desse serviço vai ter um valor desse storage. Então o que eu quero mostrar aqui é que quase todo serviço da AWS ele tem o storage, né? Então ele tem lá o storage do disco dele, e cada um é cobrado de um jeito, não existe uma regra única para cobrança de todas as outras, justamente para que seja mais justo, né? Então a gente vai ver que o modelo de precificação do S3 é completamente diferente do EBS, né? que é o disco do EC2. Então isso é feito justamente para que a gente consiga ter sabores diferentes e possa utilizar para aplicações diferentes, né? Então, isso se estende a todo o resto, né? Agora vamos entrar agora no EBS, né? Eu vou procurar fazer imersão aqui na console para mostrar para vocês na prática como é que funciona. Mas se a gente, olhando aqui o EBS, ele é um serviço, para começar, que ele foi lançado depois do EC2, tá? Então a gente vai ver bastante confusão quando a gente estiver tratando do EBS. A gente vai ver que tem um monte de sabores de disco, alguns são mais utilizados, outros menos. Por quê? Porque, em geral, a Amazon ela acaba suportando até o que estava antes do EBS, né? Quando o EC2 foi lançado, ele só tinha um disco chamado Instance Store, que era o disco da instância, que ficava dentro do host, onde a VM fica, né? Onde a instância fica. No começo era Zen Server, quase que puro. Hoje já tem customizações 1000 aí da Amazon, né? Mas
esse disco, ele ficava na barreira da máquina, né, não tinha um storage externo, né, como a gente está acostumado a ver em ambiente on-premise. Ele era no próprio HD do servidor. E aí, como você não sabia em qual host físico ia estar o seu servidor, até hoje você não sabe, o disco era efêmero. Então, você utilizava o disco enquanto a instância estava ligada, e não existia desligar nessa época, né? Você podia rebootar a instância ou você podia terminar a instância, né? A gente vai falar de snapshots aqui, aí vocês vão começar a entender por que mesmo com essa limitação, o EC2 é um serviço que funcionou e deu bastante lucro para a AWS desde o começo. Mas o EBS ele surgiu depois. Então a gente tem o Instance Store e EBS. Existem instâncias que não suportam o EBS, mas a grande maioria delas, e todas as modernas, suportam o EBS, que é o Elastic Block Storage, se não me engano, né? Lembrando que o EBS ele é um disco de bloco, beleza? Então ele é um storage de bloco. Então ele foi feito para você apresentar para um servidor, montar o seu file server ali dentro, montar o disco, formatar o disco, colocar o seu file server ali dentro, seja NTFS, XT3, XT4, RazorFS, XFS, seja lá o que for, e usar dentro do seu sistema operacional. Então, os volumes no EBS, eles podem ser atachados e removidos da instância a qualquer momento, e eles não são efêmeros. Por isso, um cuidado especial, porque quando você desliga a instância, você para de pagar a instância. Mas o EBS você não para de pagar. O EBS, enquanto ele existir, você paga. E você paga pelo volume provisionado dele. Então, se eu tenho lá 10 GB, eu vou pagar 10 GB. Se eu tenho 50 GB, eu vou pagar 50 GB. Se eu estou usando dentro ou não. Por quê? Porque a Amazon não sabe se você está usando ou não. Ela te entrega aquele volume e se você usar ou não, se você, por exemplo, se você formatou o file server, dependendo de como você formata ele, você já passa a usar os 50 GB na mesma hora. Mesmo que não exista arquivos dentro do seu file server, né? Quando você acessa lá o disco, você pode ver que ele está com 10, 20% de consumo, mas no caso do EBS você paga o valor provisionado, o valor que você escolhe na hora que você cria, né? Vou puxar uma ponta aqui para vocês verem. Então, eu estou aqui na região de Califórnia, né? Uma conta que não tem quase nada. E eu tenho as minhas instâncias aqui. Eu tenho as minhas instâncias aqui. Nessa conta eu não tenho nenhuma instância, né? Eu vou criar uma instância rapidinho só para a gente poder brincar. Vou criar um Linux mesmo. Uma instância bem pequena. E aí, quando eu estou criando a minha instância, né? Uma das telas que aparece é essa aqui, né? Que é para me adicionar o disco, tá vendo? Então, por padrão, ele já trouxe um root device do tipo EBS, porque essa instância é uma instância que só suporta EBS, né? Eu posso adicionar outros EBS aqui, tá vendo? Mas eu não consigo mudar o tipo. Por quê? Porque a maior parte das instâncias hoje só falam EBS, elas não falam Instance Store. Existem alguns tipos de instância que suportam, e hoje Instance Store é mais utilizado para alta performance para discos efêmeros. E aí eu posso escolher aqui o tamanho do disco. Então, quando essa instância subir, eu vou pagar por esses 2 discos. E quando eu terminar a instância, quando eu matar ela, isso aqui que vai determinar se esses discos vão morrer ou não. E como a gente pode ver aqui, ele suporta criptografia. Então, eu consigo encriptar esse disco, né? Vou encriptar aqui, por exemplo, esse disco secundário. Não há custo nem perda de performance para encriptar, tá? Só dá um pouquinho mais de trabalho para algumas coisas, né? Por exemplo, se você for compartilhar um disco com uma outra conta na AWS, fiz uma AMI, criei um volume, está no sistema operacional e quero compartilhar esse cara. Se eu estou com encriptação, isso não vai funcionar se o cara do outro lado não tenha o mesmo par de chaves que eu, né? Se eu não tiver antes compartilhado o par de chaves comigo. Mas beleza. Passado isso aqui, eu vou criar o nome da instância aqui. Security Group. Vou colocar aqui P4, deixa eu criar um novo. Né? Estou na internet com o pedinando. Beleza? Então eu liberei o Security Group meu tempo para processar a instância se precisar. Eu vou criar aqui uma chave EBS lá. Beleza? Então, criei aqui, um launch na instância. Se eu acessar a instância, eu já vou ver aqui que os discos estão nela, os volumes estão nela. Ó, tá vendo? Então eu tenho o que a Amazon chama de root device, que é onde ela dá boot no sistema operacional, né? Onde ela aponta lá
BIOS, entre aspas, para dar o boot no sistema operacional, e um disco adicional. Se eu clicar nesse disco aqui, ó, eu consigo ver algumas informações dele, e se eu clicar aqui, eu vou para o menu volumes, que é o volume que está aqui embaixo, ó, e aí eu consigo ver esse volume de 8 GB, e eu consigo fazer todas as alterações, fazer alterações que eu quiser, inclusive a maior parte das alterações, se não todas, eu posso fazer elas on the fly aqui, utilizando sem parar o sistema operacional, inclusive aumento do disco C2 ponto do Windows ou do disco barra do Linux, que é o que a Amazon chama de device. Então, esse aqui está o disco, tá vendo? Se eu vou pagar esse disco, a instância estando ligada ou não. Se eu quiser parar de pagar ele, eu tenho que vir aqui e remover ele mesmo, deletar ele. Se eu olhar aqui, ó, tá vendo? Eu tenho 2 discos. Eu posso montar esse disco aqui dentro do meu sistema operacional, usar ele para colocar os meus dados, por exemplo, e se eu quiser, depois eu posso desatachar esse cara e colocar ele num outro sistema, numa outra instância. Tá? Beleza, então esse é o volume, né? Só para vocês visualizarem um pouco melhor. Outra coisa, os volumes, eles residem dentro de uma Z. Então, eu não consigo, uma instância que está na ZA, montar um disco que está na ZB, porque imaginem que o volume é como se fosse ali um loom dentro do storage. Esse storage está fisicamente dentro do data center, né? Então, quando eu troco de AZ, né, eu estou indo para data centers que estão em uma distância maior do que 20 km e a latência já é mais alta. Né? Então, pelo design do EBS, eu não consigo. O que eu poderia fazer é copiar o meu volume de um local para o outro, né, se fizer sentido. E aí a gente tem os snapshots. Os snapshots, eles suportam o multi-AZ. Então, o que são snapshots? Snapshots são cópias do disco. A gente vai falar um pouco mais em detalhe dos snapshots. O snapshot, sim, é multi-AZ. Então, quando eu tiro um snapshot do meu disco, eu faço uma cópia fiel desse disco, como se fosse uma parada no tempo desse volume, fiel como ele é, e eu posso, a partir do snapshot, recriar o volume quantas vezes eu quiser. Novamente, o billing é para o provisionamento, né? A gente já falou disso, então, se eu provisionar 100 GB, vou pagar 100 GB usando ou não. E existem vários tipos, vários sabores de EBS. Então, tem vários sabores de storage, dentro do EBS tem vários sabores de EBS. Né? Porém, para cada preço, para cada tipo, um preço. Né? Então, a gente tem discos aí na AWS em Norte Virgínia. Né? Sempre que eu vou falar preços de Norte Virgínia, que é para a gente usar como referência. Né? Brasil, em geral, é mais caro. Mas eu tenho discos que começam com 2,5 centavos por giga, e eu posso até ter discos de $5.200 por giga. $5.200. Por quê? A gente vai ver que meti um asteriscão aqui para ver que bom, aí eu trouxe aqui uma tabelinha que é da própria AWS, dizendo os tipos de disco. Então eles são divididos ali, os EBS eles são divididos aqui entre HDD, hard drive disk, e SSD, que é System Solid Disk, que são os discos SSD. Acho que quem é de tecnologia está familiarizado com isso. Em geral, a gente usa discos SSD. Quando a gente tem, por exemplo, um file server para arquivamento de objetos, onde a velocidade em IOPS não é tão importante, né? A velocidade de escritas e leituras simultâneas não é tão importante, mas eu preciso ter um auto throughput. Os discos HDD, eles têm auto throughput, então o problema não é throughput, o problema é realmente escritas e leituras simultâneas, que os discos SSD vão ser mais velozes, né? E aí eu tenho o primeiro disco HDD mais utilizado, que é o ST1. Se a gente for olhar o pricing dele, acho que eu trouxe o pricing deles aqui depois, ele não é tão econômico, mas ele tem um throughput alto, e depois a Amazon lançou o Cold HDD, que é para arquivamento mesmo, para backup de coisas, ou para file servers que são pouco acessados, né? Esse cara é o mais barato de todos, tá? Esse é $2.5. Já esse aqui, os SSDs, a gente tem... Esse cara é o que normalmente a gente usa para partir do sistema operacional. Não sei se vocês notaram, mas quando eu criei o volume aqui, ó, esse cara nós criamos de GP2, tá vendo? Esse cara em Norte Virginia, ele custa 10 centavos por giga por mês, né? Então, fazendo uma conta rápida aqui, a gente está pagando 28 vezes 0.01, a gente está pagando... né? Por esses discos aqui, né, 28 GB SSD, nós vamos pagar $2.8 por mês. Lembrando que o valor é sempre pro rata e eu pago o valor por hora. Então, se eu
somente 2 horas, bom, nós vamos fazer o teste aqui, eu divido por 744, que é o número de horas que tem o mês, e multiplico por 2. Então, esse nosso teste vai custar 0,75 centavos. Então, é 3 quartos de centavo. Esse é o valor do giga, né, Flávio? O valor do... Esse é o valor, não, esse é o valor dos meus 28 GB, né? Tá? Se fosse 1 GB só aqui, então daria isso. Então daria para brincar com um disco de 1 GB, ficaria muito mais barato. Ficaria 0,00, nem sei, 1 milhavo, 2 milhavos, 2 bilhavos de centavo. Não é nem 1 centavo. 2 bilhavos de dólar. Beleza? E por que a gente tem aquele disco muito, muito caro que a gente viu, né? Porque a gente tem esse saborzinho aqui que é o filho rico dos discos aqui, dos EBS, né? Ele é muito parecido com o GP2, só que o que acontece? Eu tenho a possibilidade de abrir a torneira dele em IOPS, então eu consigo determinar quantos IOPS eu vou ter. Então esse disco aqui, o GP2, ele usa uma regra, eu já vou mostrar para vocês, mas ele usa uma regra de IOPS por giga contratado. Então para cada giga contratado você ganha uma quantidade de IOPS. Esse aqui não, esse aqui eu posso contratar um disco muito pequeno, então poderia ter um disco de 4 GB, por exemplo, né, que é o mínimo, poderia ter um disco de 4 GB, e eu posso ir lá e turbinar os IOPS desse cara. Então eu posso ir lá e falar que ele vai ter 64 mil IOPS, então ele vai ser extremamente veloz, vai ler e escrever muitas coisas simultâneas, a maior parte dos sistemas operacionais, dos sistemas de arquivos, perdão, eles paralelizam, né, a escrita e a leitura no disco, então vai fazer com que o acesso ao disco fique muito rápido. Já o GP2 ele tem um limite de 16 mil IOPS. Né? Tem um limite de 16 mil IOPS, lembrando que a regra aqui vai ser, se eu contratar 1 giga, tem um mínimo, tá? Mas se eu contratar 1 giga, eu vou ganhar 3 IOPS. Se eu contratar 10 gigas, eu ganho 30 e assim vai. Beleza? E aí eu trago aqui um detalhe para a gente entender um pouco, porque assim, se a gente falar em 3 IOPS por giga é muito pouco, né? Existe um mínimo aí de 100 IOPS, então mesmo que você crie um disco muito pequeno, a Amazon vai te dar 100 IOPS, tá vendo aqui, ó? Então na verdade eles vão em escalas de 100, né? Então, nesse caso meu disco é de 20, ele tem 10. Se eu criar um volume aqui, eu vou criar um HD separado aqui para vocês verem. Ó. GP2, eu vou criar aqui um cara com 500 GB, que vai me dar... Ó, 1500, não sei porque ele diminuiu isso aqui mesmo. 500 GB, olha só. 1500 IOPS, tá vendo? Então ele me traz... ele me traz 3 GB por IOP. Tá? Aqui eu posso escolher a Z, quando eu vou criar um disco. Posso taguear esse disco para uso para controle, organização e billing. E aí eu criei esse cara aqui. Ó. Então, quando eu criei ele, agora eu estou com esse disco maior de 500 GB, tá vendo? Que ele também é GP2, só que ele tem mais IOPS. Beleza, mas mesmo assim 100 GB 100 IOP é muito pouco, né? É muito lento. Até para você partir do sistema operacional, isso ficaria muito lento, né? O que a Amazon faz? No disco GP2, tal qual em alguns outros tipos de discos, a Amazon mantém uma lógica chamada burst, né? A tradução para burst aí, ao pé da letra, seria algo como rajada ou sei lá o que, ou volume grande que você faz num espaço de tempo curto. Quando você usa GP2, para a Amazon poder trazer esses discos mais econômicos, que ele custa 10 centavos por giga por mês, não é caro, né, pessoal? Se a gente for pensar mesmo em comprar e tal, lembrando que aqui nós temos um disco que suporta snapshot em tempo real, suporta migrar de um data center para o outro em 2, 3 minutos, então é algo com bastante feature, com bastante recurso, né? O que a Amazon fez? Ela criou o conceito de burst, então é assim, você tem como se fosse um baldinho, que são créditos de IOP. A Amazon vai te dando esses créditos por tempo, então ela vai te dando vai te enchendo um baldinho de créditos. Quando você vai usar muito intensamente o seu disco, que é o que normalmente acontece de vez em quando para a maior parte dos workloads, por exemplo, quando você vai ligar uma instância, quando você vai copiar um dado de um lado para o outro, mas em geral você não fica usando para a maior parte dos workloads muito IOP. Então a Amazon ela te dá esse balde, o tamanho dele vai variar de acordo com o tamanho do seu disco, e aí conforme você vai usando muito IOP, você vai consumindo esse balde como uma caixa d'água. Então você vai consumindo.
A partir do momento que a sua caixa d'água zerar, ou seja, você usou muito IOP durante um período de tempo muito grande, você vai ficar limitado nos seus 3 IOP por giga. Então isso faz com que você consiga dar burst durante alguns minutos no dia, ou até algumas horas no dia, se o seu volume for grande, mas no final das contas você pode ficar limitado. Então é importante tomar cuidado e monitorar bem aqui esse cara. Existe um gráfico lá no CloudWatch que monitora o burst balance, que é o tamanho do seu balde, beleza? Agora, putz, não adianta para mim, não tá servindo esse cara, tô precisando de mais IOP. O que eu faço? Ou eu aumento o tamanho do meu disco e ganho mais IOPs. Lembrando que o limite do GP2 são 16 mil IOPs, então se a gente dividir 16 mil IOPs por 3, a gente vai ver que para mim ter um disco com 16 mil IOPs, eu teria que ter um disco de 5.3 tera. Aí eu vou ter os 16 mil IOPs. Então até 5.3 tera, vale mais a pena você ir aumentando o seu disco, mesmo que você não use o espaço. Por quê? Porque você vai ganhando 3 IOPs adicional para cada tera. Agora, quando você chegar nesse limite, não faz mais sentido você aumentar. Por quê? Porque você não vai conseguir mais chegar nesse valor. E aí a estratégia mais simples seria você converter esse cara para IOP provisionado. Então, quando você converte para IOP provisionado, você sai de 10 centavos por giga e passa a pagar 12 centavos e meio por giga, mais 0,065 dólar por IOP provisionado. Por isso que eu disse que a gente pode chegar num disco onde eu tenho 1 giga, na verdade seriam 4 GB, né, mas o valor é muito irrisório do giga, porque o valor do giga é esse cara. Então a gente teria 4 GB vezes o valor do giga do IOP provisionado, que é esse aqui. Beleza, então daí a 5 centavos. 5 centavos eu pagaria pelos meus 4 GB. Porém, eu contratei 64 mil IOPs. E estou pagando por esses 64 mil IOPs 6 centavos e meio para cada um deles. Né? 64 mil IOPs é o limite, certo? É isso aí, 64 mil IOPs é o limite. Então, aqui na nossa lógica, esse disco aí, apesar de pequeno, ele custaria 2.080 dólares por mês, né? Isso aí multiplicado por reais vai dar uns 10 mil reais. Se a gente dividir pelo valor do giga, a gente vai chegar mais ou menos em 5 mil reais por mês por giga. Óbvio que esse aqui é um caso extremo, né? Em geral não faz sentido. Uma outra técnica que a gente faz bastante ao invés de eu criar o IO provisionado, se o meu disco vai ficar sempre ali com o IO provisionado, eu posso criar mais um disco GP2 e criar um RAID 0. E aí eu vou aumentar, né? Para quem não está familiarizado, quando eu crio um RAID 0, eu estaqueio, eu junto os meus 2 discos. Como por baixo dos panos é tudo a mesma coisa, né? Dentro da Amazon lá, se eu tenho 1, 2, 3 discos, eu pago por valor do giga e possivelmente eu vou estar dentro do mesmo storage físico, isso não faz diferença se eu estou usando um disco ou outro. A questão é que é muito mais difícil administrar, né? Eu tenho que criar um RAID, tal, seja no Windows, seja no Linux, tem que criar um RAID pelo sistema operacional. Beleza, agora os snapshots. Então, o que é o snapshot? O snapshot é uma cópia fiel do disco. Então, se eu vier aqui no meu disco, ó, eu posso pegar esse carinha aqui e criar um snapshot a partir dele. Então, eu falo assim, ó, backup disco dados, por exemplo. Quando eu faço isso, se eu olhar aqui, ó, se eu olhar agora os meus snapshots, esse meu snapshot já foi criado, tá vendo? Pronto, já tem um backup do meu disco. Poxa, Flávio, o que aconteceu aqui, cara? Em 2 segundos o meu snapshot foi criado. O que acontece? Por baixo dos panos, a AWS usa uma inteligência muito grande. Veja, eu não tenho nada nesse meu disco. Eu não formatei ele, eu não criei dados, eu não fiz nada. Se eu criar 2, 3 mega aqui, a AWS ela vai pegar no nível do disco ali, vai pegar só os bits que estão sendo utilizados naquele disco e vai fazer uma cópia dele. Então, por isso foi tão rápido. Claro que se eu tivesse 20 GB de dados aqui dentro, seria um pouco mais devagar, mas também não seria tão lento. Afinal, esses discos são velozes. Algumas aplicações, elas não suportam a gente fazer SparRAID diretão aqui, a gente ir lá e pegar. Por exemplo, eu tenho um banco de dados transacionando. Eu não posso ir lá e fazer o snapshot com a máquina ligada. Por quê? Porque provavelmente eu vou perder transação, vou perder dados. Isso não é uma limitação da AWS, isso é uma limitação da tua aplicação. Então pode ser que faça mais sentido você desligar a aplicação ou desligar a instância e fazer o snapshot se for para fins de backup. Tá? Mas para boa parte das aplicações, o snapshot com a máquina ligada funciona bem. Os snapshots são a base das AMIs. Então quando eu tiro
quando eu crio uma AMI, uma imagem da minha instância, né, a gente vai falar sobre a AMI no próximo slide, na verdade eu estou criando vários snapshots, o snapshot de todos os volumes. Então, eu tirar uma AMI, na prática é mais ou menos como se eu tirasse um snapshot de todos os meus discos, para depois poder reconstruir a minha instância, o meu sistema operacional. Os snapshots em Norte Virginia custam 5 centavos por giga por mês. Então, assim, pô, Flávio, mas eu tenho disco que é mais barato do que 5 centavos por giga por mês. Então, vale muito mais a pena eu criar um snapshot, criar um novo volume, porque a partir dos snapshots eu consigo criar os volumes de volta, né? Então, eu crio o snapshot, que é uma foto do meu disco, depois eu posso ir criando discos a partir do meu snapshot. Assim, né? Então, eu posso vir aqui, ó, create volume, tá vendo? Então, eu consigo vir aqui e criar um volume a partir desse snapshot, né? E aí vai ser o mesmo procedimento de criar um volume. Mas tem discos lá que a gente custa 2,5 centavos por giga por mês, que é o Code, né? Acontece que o snapshot, além dele custar 5 centavos por giga por mês, ele também é multi-AZ, diferente do volume, então ele faz uma cópia em mais de um data center, em mais de uma localidade física. Além disso, ele usa uma lógica de incremento, então eu só pago pelo incremento. Então, se eu tirar vários snapshots, eu só vou pagar os incrementos desse snapshot. Poxa, Flávio, mas aí backup incremental é difícil, porque eu tenho que voltar. A notícia boa é que você não precisa se preocupar com isso. A Amazon gerencia tudo por baixo para você. Se você tem 10 snapshots, você vai pagar pelo volume incremental de cada um deles. Se você apagar o primeiro snapshot, a Amazon vai perceber que existem dados no segundo snapshot que dependem do primeiro e ela vai manter os dados. E tudo isso, esse acerto é feito só na hora que você paga ali o valor, mas você paga sempre pelo dado incremental e comprimido. Né? Então aqui um diagrama para demonstrar para vocês como é que funciona mais ou menos isso. Né? Então, eu tenho o meu disco de 10 GB e crio um snapshot desse disco, certo? Só que o que acontece? Por baixo dos panos, eu tenho o snapshot que eu crio, eu estou usando só 6 GB. Então, eu vou pagar só os 6 GB desse snapshot. Não, perdão, eu estou usando só 4 GB. Então, vai ficar dessa forma, tá vendo? Eu vou pagar um snapshot só de 4 GB. Né? Então, se eu fizer um snapshot de 6 e depois eu colocar mais 4 GB de dados, eu vou pagar um snapshot de 4. Então, eu vou ter o snapshot A e o B. Um eu pago 6, outro eu pago 4. Se eu, porventura, vier aqui e deletar o meu snapshot A, o que vai acontecer? A Amazon vai ver que eu tenho dependência de informações no snapshot B. Então, eu não vou apagar todos os dados. Se, porventura, o meu dado não estiver no snapshot A nem no B, aí sim eu paro de pagar a partir do momento que eu deleto aquele snapshot. Então, vamos supor que eu faça lá um snapshot C, como é esse exemplo aqui. Então, eu tenho 2 GB, 4 GB e 6 GB. Então, eu tenho um snapshot feito com 6 GB, um feito com 4 GB e um feito com 2 GB. Se porventura, nesse momento, eu apagar os dados do snapshot B, o meu snapshot C ele só vai ter os 2 GB. Mas, se eu, vamos supor que eu não apague, eu tenho o snapshot A, B e C, eu vou pagar 6 por um, 4 por outro e 2 por outro. Né? Se eu apagar o snapshot C, eu paro de pagar esses 2 GB. Né? Se eu apagar o snapshot B, desde que o dado não esteja no momento que eu tirei a foto do snapshot C, eu paro de pagar os 4 GB. Aqui um outro desenho para tentar explicar um pouco mais fácil, porque esse conceito é um pouco complicado. Tá? Na prática é simples de usar, só vou dando snapshot e aquele meu snapshot vai ter o dado do momento, mas para vocês entenderem, eu tenho o dado A, B, C, D e E. E aí eu tiro o snapshot, aí eu tenho um snapshot exatamente com todos esses dados. Eu vou pagar, sei lá, vamos supor que cada dado tem 1 GB. Vou pagar pelos meus 5 GB. No momento 2, o que eu faço? Eu tenho o dado A, B, C, e eu altero o dado D, o dado E, e o dado F eu não altero. Eu crio o dado F, né? Porque eu não tinha o dado F nesse momento. O que acontece? Nesse novo snapshot, eu vou pagar só por 1, 2, 3 GB, porque aqui eu mudei, criei, eu vou pagar por esses dados aqui, né? Imagina que eu mudei completamente o dado D, né? Eu não fiz uma pequena modificação, eu mudei todo o arquivo, tirei um arquivo e coloquei outro no lugar. E aí eu vou pagar por esses caras aqui. Se no momento 3 eu continuar com o dado A, B, C, D, continuar com o dado D, 1, mas eu modificar o dado E para o dado E2, modificar o dado F para o dado F1 e criar o G, o meu snapshot vai
na verdade, vai me cobrar por mais 3 GB. Por quê? Pelos dados que eu criei ou que eu modifiquei 100%. Se nesse terceiro momento, por exemplo, eu tivesse apagado o dado E, nesse novo snapshot, eu não teria o custo do dado E, né? E se porventura eu apagasse o snapshot 2, aí sim eu efetivamente pararia de pagar o dado E. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: uma vez que o snapshot fez o backup daquele dado, os próximos snapshots não vão pagar novamente pelo dado que já foi backupeado no snapshot. E na prática, é como se eu tivesse um backup full todo dia, pagando pelo backup incremental todo dia. Beleza? Dúvidas aí, postem, galera. Eu sei que não são conceitos um pouco chatinhos. Agora as AMIs, né? O que são as AMIs? Então a AMI, na prática, ela é um conjunto de volumes, de snapshots. É isso. Ela é um conjunto de snapshots. Então ela é uma cópia fiel da instância. Então, se eu vier aqui, por exemplo, voltar aqui no EC2, vir aqui em Services EC2, né? Services EC2, eu vou ter lá a minha instância. Se eu vir aqui e colocar image, create image, o que a Amazon vai falar? Primeiro, você escolheu o nome, né? Então, imagem do meu Linux, sei lá, instalação da aplicação. Eu quero tirar uma cópia depois que instalar a aplicação, tá vendo? Esse botão não vem habilitado por padrão. Se eu deixar ele assim, quando eu fizer isso, a máquina vai rebootar. Por quê? Para fazer o snapshot do jeito mais seguro possível. Agora, se eu não quiser que reboote, eu simplesmente venho aqui, ela não vai rebootar, tá? E aí ele vai fazer o snapshot baseado em todos os discos. Se eu quiser tirar os discos extras, eu posso na hora de fazer o snapshot, mas em geral eu mantenho todos, né? Não faz muito sentido, eu quero fazer de todos eles, mas eu poderia ter um disco de backup aqui, por exemplo. Agora, o disco, o device, que é o disco do sistema operacional, eu não consigo tirar ele, porque senão não faz sentido, não ter snapshot sem o disco do sistema operacional. Ou uma AMI sem o disco do sistema operacional. Se eu quiser fazer um snapshot sem o disco do sistema operacional, eu não faço um AMI, eu faço um snapshot. Eu vou lá no volume e faço o snapshot dele. Agora, se eu entrar aqui no snapshot, a gente vai ver que a Amazon criou pra gente, ó, tá vendo? Ela tá criando. Então, ela criou esses dois aqui. Esse aqui foi rapidinho, por quê? Porque não teve alteração, esse disco tá vazio. O outro tá demorando um pouquinho mais, por quê? Porque o sistema operacional lá dentro está escrevendo log, está escrevendo dados, tá? Então isso vai demorar um pouquinho mais. Beleza? Já criou. E aí, se a gente vier aqui em AMIs, eu tenho a minha AMI. Então, essa minha AMI, não terminou de criar ela ainda, essa AMI é o conjunto daqueles snapshots. Né? Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente vai ver que essa AMI é o conjunto desses carinhas aqui. Mais algumas informações, por exemplo, esse cara é Linux, esse cara é Windows, qual é o tipo da virtualização que a gente está usando, qual é a plataforma, qual é o root device, né? É o A ou é o B. E aí, a partir dessa AMI, eu consigo dar launch em outras instâncias. Então, a partir desse carinha aqui, eu consigo vir aqui e dar um launch. Então, eu vou fazer o processo de lançamento da instância, agora a partir da minha instância, já com o meu sistema operacional instalado, com o meu antivírus instalado, com tudo que eu queria. E aqui eu posso fazer todo o procedimento de launch novamente, né? Criar uma T2 aqui. Restore, por exemplo. É assim que eu faço um restore do meu sistema operacional inteiro. Nessa velocidade. Beleza? Então, provavelmente mais uns minutinhos a minha sistema operacional já vai estar pronto. Então, a minha instância nova já vai estar pronta. Né? Então, isso que a gente fala aqui é um promise da preguiça, pessoal. Você vê como é simples fazer? Então, tudo muito rápido, eu não me preocupo com disco, eu só tenho que me preocupar com pagar ele, né? Pensar no negócio, não na parte técnica de contratar, cotar e etc. Né? Então, é um conjunto de discos, não há custo para ele, você só paga o snapshot que você está usando por baixo dos panos. E as informações de launch não ficam na AMI, né? Vocês viram que quando eu fui dar um launch baseado na AMI, ele vai pedir de novo qual é o tipo da instância, as configurações de rede, o nome dela, as tags e tudo mais. Então, é importante dizer que dentro da AMI não tem essas informações elas são da instância. Então, o que é uma instância? Ela é um conjunto de volumes mais as informações de launch. Tá? E aí, no exemplo aqui, que é o exemplo que a gente brincou, a gente tem uma AMI, então a gente sempre tem uma AMI padrão lá, que a Amazon disponibiliza algumas, mas eu posso criar as minhas, fazendo a importação, posso criar uma VM na minha máquina, importar para a Amazon, criar a minha AMI, e aí eu dou um launch na instância, quando eu dou um launch, ela vai criar os EDS, os volumes, aqui o root device, mas os volumes adicionais. Se eu quiser, eu posso criar novos snapshots, e se eu quiser, eu posso criar novas AMIs. E a partir dessas AMIs eu posso dar launch em novas instâncias.
Então, esse aqui é o fluxo da brincadeira. Outra coisa, Lifecycle. A AWS ela lançou um serviço. No passado, quando eu queria fazer backup, o que eu fazia? Eu automatizava esses snapshots via API, né? Fazia ou via CLI ou via API. Eu criava um script numa instância ou via Lambda para ficar criando as minhas IMEs ou os meus snapshots. A Amazon automatizou isso. Então, no ano passado, ela lançou o Lifecycle Manager, que ele não é o AWS Backup, é um outro serviço, mas ele é bem simplesinho. Ele é um agendador para criação de IMEs ou de snapshots. Ele permite que eu tagueie essas carinhas também. Então, quando eu vou criar o snapshot, eu posso criar uma tag ali, centro de custo igual a backup, por exemplo, para mim depois poder separar isso. E ele também mantém a retenção. Então, eu falo assim, eu quero manter tantos dias ou tantos backups. E aí ele mantém. Então, eu quero fazer backup todo dia ou a cada 12 horas, eu quero fazer um backup. E eu quero manter 14 backups. Isso vai fazer com que eu tenha 14 backups, logo vou ter 7 dias de backup. Né? E ele suporta também, isso é bem recente, ele suporta o cross-region copy. Então eu consigo fazer um snapshot e copiar para uma outra região. Se você ver aqui, a gente está fazendo tudo dentro da mesma região. Se essa região, se os Estados Unidos tiver uma guerra e ele tiver desligarem a energia elétrica da Califórnia inteira, eu vou perder o acesso. Então eu posso fazer um backup para São Paulo, por exemplo. Em caso de emergência, eu subo, tenho um plano de data recovery para subir em São Paulo por um preço mais, pagando um pouco mais. E aqui é o Lifecycle Manager, né? Então a gente consegue ver aqui, se eu der um Create Lifecycle Manager, backup diário. Então eu consigo fazer backup pelo volume ou pela instância, então eu consigo tirar o backup dele inteiro, da instância inteira ou do volume. Eu posso fazer o backup baseado em tags, então, por exemplo, eu consigo colocar aqui, se tiver a tag backup igual a yes, eu faço, ou se tiver o nome igual a, por exemplo, aquela instância que eu fiz ali, teste EBS. Então, se o nome da instância for teste EBS, eu posso, quando eu crio os snapshots, eu posso criar outras tags, como eu disse, né? Então, eu posso criar tags novas. Então, esse aqui é baseado em qual tag eu vou querer fazer o backup. Então, só nas instâncias que tiverem com essa tag. E aqui é tags que eu vou colocar nos meus snapshots. E aqui o schedule, né? Então, eu posso criar vários schedules, mas aqui eu vou fazer, sei lá, um schedule a cada 1 hora, eu vou tirar um backup, começando às 9 da manhã, e eu quero fazer um backup por quantidade de backups ou por idade. Então, por contagem de backups, vou fazer 12, eu quero deixar 2 dias, então por 48 cópias. Então, eu vou ter uma cópia a cada hora, 48 dias. Pô, Flávio, mas não vai ficar caro? Não se esqueçam, pessoal, a gente vai pagar só um incremento. Então, vai fazer pouca diferença se eu fazer 1, 2 ou mais backups ao longo do dia, porque eu só vou pagar pelo incremento. É claro que depende do workload, né? E aí eu tenho aqui uma opção extra de retagueamento, onde eu consigo puxar os nomes da origem para o retagueamento, né? Para, na hora de eu fazer o meu backup, eu colocar nos backups, fazer referência ao backup do que, né? Então, nas tags eu coloco o nome. Eu tenho uma opção também que é uma novidade de Fast Snapshot, que são snapshots rápidos para os de VDI, por exemplo, mas ele é um pouco mais caro. E eu posso fazer o cross region também. Eu posso dizer que o meu backup eu quero mandar para outra região. E aqui eu crio uma lógica de retenção separada, tá? Então, só para mostrar que existe, para vocês saberem que ele como funciona, e que vive o Lifecycle Manager. Beleza? Depois a gente tem, agora saímos do EBS. Então, até agora estamos só de EBS. Então, saímos do EBS. Fala assim, bom, beleza, Flávio, mas o meu EBS, ele está dentro... Eu consigo atachar um EBS, é uma novidade também, eu consigo atachar um EBS em mais de uma instância, mas sempre na mesma Z. Então eu não consigo ter uma estratégia muito eficiente, e fora que o meu dado está num lugar só, por mais ele estar em RAID, protegido e tudo mais, aquele disco ele pode falhar. E aí, deixar o disco só na instância não faz sentido para a maior parte das arquiteturas, né? Principalmente para arquiteturas efêmeras, a gente vai mostrar, vou mostrar aqui um desenho no slide seguinte. Então a Amazon lançou há alguns anos o EFS, que é o Elastic File Server, que na verdade é um serviço de NFS gerenciado. Para quem não sabe, NFS é o Network File System, é um projeto de file system compartilhado open source que existe aí desde a década de 80. E o EFS suporta NFS 4.1, então você pode montar dentro do seu Linux, inclusive de vários Linux, eu posso ter várias instâncias montando o mesmo disco, como um servidor de arquivos compartilhado no Windows, mas no Linux. Na verdade, no Windows é como no Linux, porque o NFS existe há muito mais tempo do que o SMB e o CIFS, que são os protocolos que o Windows usa. A parte ruim é que ele não é suportado nativamente por Windows. Pelo menos até as vezes que eu pesquisei, não tinha nada
disponível para montar NFS 4.1 em cima de Windows, tá? E diferente do EBS, ele é habilitado por uso efetivo, né? Então, quando você monta um FS, você ganha um disco compartilhado no seu Linux de 8 heptabytes. Só que você não paga por isso, você só paga conforme você vai jogando o dado lá. Então, você põe 1 GB, paga 1 GB. Então, você pôs 1 GB, vai pagar 30 centavos no mês. Pôs 2 GB, vai pagar 60 centavos no mês, se for o standard, né? Então, ele é ideal para aplicações legadas, onde você quer ter, por exemplo, um load balancer, só que o disco, quando você tem um load balancer, é complicado, né? Porque se você faz um upload de uma imagem, vai cair num disco de um servidor. Isso não vai funcionar. A gente vai ver no desenho, no próximo desenho, para ficar mais claro. Mas isso funciona muito bem para aplicações legadas, né, onde você tem a aplicação que está gravando no disco, mas você quer fingir para a máquina que ela está gravando no disco local, mas na verdade ela está gravando no servidor de arquivos. E ele não suporta Windows. Ele tem também uma novidade aí, duas novidades, né, que vieram um pouco depois do lançamento dele, que é o Infrequently Access, onde você pode configurar para que dados mais antigos sejam transitados por um tier mais econômico. Dados que você usa pouco, você transita ele para um tier mais econômico. Porém, esse disco você paga por request. Então, você paga 1 centavo por request. Então, para cada giga transferido, você vai pagar mais 1 centavo. Então, ele vai funcionar da mesma forma, a diferença vai ser o billing. Então, os dados, você coloca configurar dados com mais de 3 meses, eu quero que ele transite automaticamente por Infrequently Access. E aí, quando ele transitar por Infrequently Access, o preço vai ser mais barato, mas o acesso você vai passar a pagar, coisa que antes você não pagava. E existe também a possibilidade de você aumentar o throughput. Parecido com o disco lá do IOPS provisionados, mas aqui no FS, porque o provisionamento, o IOP padrão dele é por burst, funciona só por burst. Então, se você quiser provisionar por megabytes transferido, você vai pagar $6 por megabytes, né? O que vai dar aí, se você quiser ter 100 megabytes, vai dar $600, não é barato, né? Aí, para a maior parte dos workloads, o burst atende. Beleza. E aí, quando eu uso muito esse cara, né? Quando eu tenho aplicações assim, né? Então eu tenho o meu usuário, resolve o nome, bate no load balancer, o load balancer bate no autoscaling, não necessariamente precisava ser um autoscaling, poderia ser um conjunto de máquinas aqui, o meu cluster de servidores. Aí ele grava dados no banco de dados, mas eu tenho, por exemplo, arquivos que eu preciso estar compartilhado entre todos esses caras, ou seja, todos esses servidores precisam ter discos em comum, porque se o usuário fizer um upload de uma imagem do avatar dele aqui na minha aplicação, ele não pode gravar no HD aqui. Por quê? Porque senão a próxima vez que ele bater nesse servidor não vai ter a imagem. Para isso a gente usa caras como o EFS. Depois a Amazon lançou o EFS-X, que ele faz a mesma coisa, mas para Windows, né? Ele é um pouco diferente do EFS. Eu não sei por que a Amazon não chamou de EFS Windows. Ela optou por criar um serviço novo, então é o EFS-X. Ele suporta também um outro carinha chamado Lustre, que ele é usado para aplicações muito específicas para high performance. Em geral, a gente usa o EFS-X para Windows. Ele ainda não está disponível no Brasil, tá? É um serviço bem novo. Mas para workloads que não precisam de baixa latência ou proteção por legislação, pode ser usado fora do Brasil. Ele é um ponto de montagem Windows, é um barra-barra. Ao invés de eu fazer um servidor de arquivos Windows, eu subo um FS X, que ele já vai subir para mim ali um volume compartilhado na rede, já multi-AZ, protegido, tudo bonitinho, com possibilidade de fazer backup e tudo mais, né? Ele nativamente já é multi-AZ, como o FS também é, e ele já tem integração com o Active Directory. Então eu consigo já integrar ele no meu AD, seja on-premise, ou seja hospedado na AWS, ou gerenciado, porque a Amazon tem também o serviço de Active Directory gerenciado. Só que diferente do FS, você não paga pelo uso, você paga pelo provisionamento. Então você escolhe, eu quero ter um disco de 20 GB, aí você paga por aquele provisionamento, né? É claro que a gente sabe que por baixo dos panos ele está usando o EBS, né? Só que com uma inteligência ali para replicar os dados e tudo mais. E aí a gente vai usar esse cara nesse mesmo tipo de cenário, né? Então, você poderia usar o FSX aqui, mas para servidores Windows, né? Depois o S3, né? Então, sempre que a gente vai para armazenamento de objetos, armazenamento de dados, a gente opta por tentar ir com o S3. Por quê? Ele é um storage para a internet, então ele é um serviço de armazenamento de objetos
que nativamente ele já é multi-AZ, e eu pago efetivamente pelo volume do disco usado. Para vocês terem ideia, o disco mais caro do S3, o armazenamento mais caro do S3, que eu pago por uso e não por provisionamento, ele custa o preço do mais barato EBS, que é 2,5 centavos por giga por mês. Então veja, se eu puder usar os discos mais econômicos, fora que o EBS ele não é multi-AZ. Então, se a gente puder, na nossa aplicação, usar S3, melhor. Capacidade ilimitada. Então, diferente lá do EBS, eu não tenho limites, e até o FS ele tem limites, apesar de ser 8 petabytes, é muita coisa, mas no S3 eu não tenho limites. Quanto eu for criando de objetos, eu vou mantendo. Né? Então, eu posso ir jogando dados dentro do meu bucket. Tá? O S3 ele é organizado por bucket, a gente vai ver daqui a pouquinho como é que funciona. Ele é altamente durável, né? Porque como ele é nativamente replicado em 3 AZs, ele vai trazer 11 noves depois da vírgula de durabilidade, de SLA de durabilidade, né? O que é quase impossível de eu perder um dado. E ele é altamente resiliente, então ele traz, nos tiros maiores, ele traz 99,99 de SLA, ou seja, de tempo que ele vai estar, que o serviço não vai parar. Então pode ser que o meu dado, eu não vou perder o dado, mas pode ser que alguns minutos ali no ano, o serviço S3 pare de responder por algum motivo, tem uma disponibilidade numa região ou algo assim. Ele suporta versionamento, ou seja, se você habilitar o versionamento, toda vez que você sobrescrever um dado, o S3 automaticamente vai manter o dado velho e o dado novo. Então você consegue ter meio que um backup infinito aí para file server, funciona muito bem. Suporta em Oi? Só oculto o dado anterior. Isso, exatamente. Ele oculta o dado anterior. Lembrando que eu continuo pagando o dado anterior, se eu tiver com o versionamento habilitado, né? Aí eu posso depois ali criar um lifecycle, criar uma política para pagar os versionamentos com mais de um mês, por exemplo, né? Com mais de uma semana, com mais de um dia. Ele suporta encriptação, tanto em trânsito quanto em repouso. Na verdade, em trânsito é nativo, ele só funciona via HTTPS, então ele sempre vai encriptar em trânsito. E ele é nativamente HTTP, veja, ele é como um servidor de arquivos, que eu estou mandando os arquivos para ele, porém cada arquivo vai ter uma URL HTTP. Então ele também serve para eu colocar objetos do meu site ou o meu site inteiro dentro dele. Ele funciona como um servidor de arquivos estático. Ele é um servidor de arquivos server. Se eu colocar uma index.html lá, o browser vai abrir. Se colocar as imagens, se fizer um site estático, o browser vai abrir, né? Com a vantagem de ele sempre responde na mesma velocidade, eu não tenho que me preocupar com o tamanho do servidor, memória, CPU, nada disso. Ele sempre vai responder no mesmo tempo, apesar dele ser um servidor HTTP, ele não responde extremamente rápido, ele não é um cara na faixa dos nanosegundos, né? Mas ele sempre vai responder muito rápido, e eu posso apontar isso direto para o meu site. Então os objetos do meu site podem bater direto no S3, significa que eu não vou gastar CPU, memória, EBS, nada disso, né? Então, uma boa prática é colocar o conteúdo estático dos nossos sites ou os nossos sites estáticos no S3. E ele também suporta backup. Ele tem um subserviço, né? Que é o Glacier, que é um serviço bem robusto, que é para arquivamento. Tá. Clicou aqui. Então, aqui os tiers do S3, né? Então, se a gente olhar, a gente vai ver que eu tenho o tier standard, que eu tenho 3 AZs, eu tenho depois o infrequent access, que eu também tenho 3 AZs. Poxa, Flávio, mas qual a diferença do infrequent access para o standard? A diferença é que no standard, o valor do giga é mais caro, 2,3 centavos por giga, esse valor está errado, está faltando um zero aqui, 2,3 centavos por giga, enquanto o Frequent Access é metade do preço. Porém, o acesso no Standard, ele custa 0,5 centavos, né? Então meio centavo cada 1000 requisições de escrita e 0,0004 para cada 1000 requisições de acesso. Enquanto o Infrequent Access, você está vendo, ele é mais caro, ele custa 1 centavo ou 1/10 de centavo. Então, o que a gente diz? É que se eu vou por um site estático que vai ter muito acesso, eu uso o standard. Agora, se eu vou usar para arquivamento, backup e tal, eu jogo para o Infrequent Access. Se é um backup que não precisa de redundância multi-AZ, eu mando para o
o OneZone Infrequently Access, que ele é mais barato ainda do que o Infrequently Access, né? Então eu vou de 1,25 centavos para 1 centavo. E depois eu tenho esse carinha aqui, que eu já vou explicar, e eu tenho o Glacier. E aí o Glacier nós vamos ir para casa dos armazenamento, para casa dos 0,00099 centavos por giga por mês, ou seja, é muito, muito, muito barato. Porém, o acesso para esse dado é mais lento. Então o Glacier e o Glacier Deep Archive, que são esses dois últimos, que são os mais baratos, eles são para arquivamento mesmo, backup que você vai levar 4 ou 12 horas para recuperar. O que é recuperar? Trazer de volta para o S3. Certo? E aí deixar o dado disponível de volta no S3 para o dado poder ser acessado novamente. Tá? O Intelligent Tiering, o que é? É uma funcionalidade que, uma vez habilitado, ele usa inteligência artificial para transitar os meus objetos dentro do meu bucket S3 nos diferentes tiers. Lembrando que o tier, né, o tier de custo, ele não é do meu bucket inteiro, ele é do meu objeto. Então eu posso ter objetos mais velhos com tier diferente dos objetos mais novos, por exemplo. E aí eu consigo configurar life cycles, eu consigo falar assim, ó, para objetos com mais de 7 dias, manda para o Infrequently Access, ou com mais de 3 meses, manda para o Infrequently Access. Objetos com mais de 1 ano, manda para o Glacier. Objeto com mais de 3 anos, manda para o Deep Archive. Objetos com mais de 10 anos, apaga. Versionamento com mais de 1 mês, apaga. Então eu consigo fazer tudo, configurar tudo isso ali no wizardzinho, balela, facinho. Beleza? Esse é o S3, a gente vai ver na prática, se o tempo nos permitir. Depois a gente tem, falando um pouco mais de detalhe do Glacier, né? Então ele funciona integrado com o S3, mas ele pode ser usado separadamente também. Ele é para versionamento, ele é o disco mais barato da AWS é o Glacier Deep Archive, que é esse preço aí, eu nem sei falar esse valor, mas é bem menos que 1 centavo. Para vocês terem uma ideia, 0,0009, 1 tera, vai custar menos de $1 por mês. Mas eu preciso de 4 ou 12 horas para recuperar. Opa! E a recuperação ficar rápida pode ser feita também. A Amazon lançou recentemente uma opção de você poder acelerar essas 4 ou 12 horas e fazer isso por um preço mais econômico. Pagar um preço extra para poder trazer os dados mais rápido. Lembrando que, mesmo assim, não vale a pena, porque não foi feito para isso. Ele é para arquivamento mesmo. E aí depois a gente tem o Storage Gate. O que é o Storage Gate? O Storage Gate ele é um appliance, ele é uma VM ou uma instância, pode rodar na Amazon ou no seu ambiente on-premise, que de um lado ele entrega via ou // ou NFS, ou via VTL, né, ele simula uma tape library para você plugar no seu NetBackup, no seu Backup Exec, no seu Arc Server, e aí você está fingindo aqui para os seus servidores que aquilo ali é um Samba, ou é um servidor NFS, ou uma SCSI, ou uma tape library, mas na prática, quando você está gravando aqui, ele está jogando para o S3. Ou para o S3 frequente, ou para o Glacier. Tá? Então, é a forma de você poder fazer de forma mais simplificada, você estende o S3 para sua rede, sem precisar usar S3, porque o S3, na verdade, você só acessa ele via API, né? É um servidor de partilha. Então, ele tem esses sabores aqui, e é uma opção legal para você poder fazer backup no teu ambiente. Então, você tem a sensação que está jogando num HD, mas, na verdade, você está por baixo dos panos mandando para o S3. Inclusive, você tem a opção de deixar, por exemplo, sei lá, 100 GB só no seu Storage Gateway. O 100 GB mais novo, ele mantém no disco da sua VM, para acessar mais rápido quando precisar. E os dados mais antigos do que 100 GB, ele só vai ter no S3, por exemplo. Tá? É isso aí. Então, do lado de cá de um lado vai ser a SCSI, CIFS, NFS ou via VTL, e do outro lado vai ser S3 ou Glacier. Beleza, senhores? É isso.